Pessoal, sejam todos bem-vindos à disciplina de Fundamentos de Projetos e Gerenciamento da Integração. Nessa primeira parte da disciplina, nós iremos tratar de alguns conceitos de projetos e também de gerenciamento de projetos. Vamos abordar um pouco das áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos segundo o PMBOK e também segundo o PMBOK, vamos abordar os grupos de processos relacionados ao gerenciamento do projeto. Além disso, vamos comentar também sobre os fatores de sucesso, quais são as causas dos fracassos dos projetos e como a gente trabalhar para poder a gente melhorar cada vez mais o nosso desempenho como gestores de projetos. Meu nome é Marcelo Lira Alves, eu sou engenheiro eletrônico, sou de Recife, Pernambuco, tenho 25 anos de experiência trabalhando com gerenciamento de projetos. Comecei minha carreira no Grupo Votorantim, numa fábrica de cimento, trabalhando com projetos de automação na área de engenharia eletrônica, que eu sou engenheiro eletrônico, como falei. E depois eu fui para o Grupo Moura, onde passei 18 anos. Desses 18 anos que eu trabalhei no Grupo Moura, 16 anos foram diretamente gerenciando projetos e a área de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Então eu trabalhava diretamente com projetos de desenvolvimento de produtos para as montadoras de veículos que operam aqui na América do Sul, e tive a oportunidade de conhecer todas as fábricas de automóveis aqui da América do Sul, como também fora do nosso continente. Então tive a oportunidade de estar em vários países da Europa, nos Estados Unidos, na América Central, visitando clientes, sempre com o objetivo de acompanhar o gerenciamento de projetos de desenvolvimento de produtos, que no caso era bateria para os novos veículos que seriam lançados por essas montadoras. Tive a oportunidade também de, logo após concluir a minha graduação em Engenharia Eletrônica, de fazer um mestrado em Planejamento e Gestão Organizacional pela Universidade Autônoma de Madrid. E em seguida, mais ou menos uns 5 anos depois, quando eu já trabalhava há uns 12 anos com gerenciamento de projetos, eu tive a oportunidade de fazer um MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas. E desde então eu trabalho ainda com projetos e há uns 3 anos eu montei uma empresa com 2 sócios, 2 colegas de trabalho, e aí a gente montou uma empresa de consultoria na área de gestão, mas que também aborda principalmente o gerenciamento de projetos. Então a gente trabalha criando metodologias de gerenciamento de projetos para outras empresas, implementando escritórios de projetos, dando treinamento de gerenciamento de projetos, em planejamento estratégico, em ferramentas de gestão industrial, como o TPM, o WCM. Então a minha experiência ela é muito focada em gerenciamento de projetos, mas também eu tive uma experiência de gestão industrial muito forte ao longo da minha carreira. E os 3 últimos anos, antes de eu sair do Grupo Moura, eu saí do Grupo Moura em 2015, e logo em seguida montei a minha empresa, eu trabalhei como executivo, como diretor executivo, de um novo negócio da empresa, do Grupo Moura, que era a Moura Construções. Então, eu tive uma experiência ímpar, que foi montar uma empresa, logo do início, apenas com o nome da empresa e o CNPJ, eu tive a oportunidade de construir toda a empresa com projetos extremamente desafiadores, montar toda a equipe, e eu não entendia do processo, mas eu tratei tudo como um grande projeto, um grande programa, e a gente conseguiu implementar, construir a empresa, montar escritório, montar canteiros de obra, afinal de contas era uma construtora em outros estados também, com filiais, e além disso a gente montou uma imobiliária para vender o produto que a gente produzia. Então foi uma experiência bastante interessante, onde eu tive a oportunidade também de usar muito o gerenciamento de projetos. Bom, nessa primeira parte da nossa disciplina, nós iremos abordar alguns temas interessantes. Então nós iremos tentar entender aqui os conceitos básicos do gerenciamento de projetos. Eu vou identificar para vocês as áreas de conhecimento, os grupos de processos e os processos do gerenciamento de projetos segundo o PMBOK. A gente vai compreender os fatores de sucesso e o que leva um projeto ao fracasso e como a gente trabalhar para evitar que isso aconteça. Vamos conhecer os principais fundamentos do gerenciamento de projetos e entender o papel dos stakeholders, que são as partes interessadas no projeto. Bom, o tema de gerenciamento de projetos não é um tema recente, afinal de contas, como gestão, como ciência de administração,
ele tem pouco tempo, né, mais ou menos aí uns 50 e poucos anos, mas o projeto e a gestão do projeto ela é bastante antiga. Então eu queria trazer dois exemplos para vocês entenderem como o ser humano, trabalhando para a sua evolução, a evolução da ciência, do conhecimento, do seu bem-estar, da sua adaptação ao ambiente, ele vem trabalhando com o gerenciamento de projetos desde então. Então a gente observa aí que as pirâmides do Egito, elas foi um desafio bastante interessante, principalmente para o conhecimento científico e de engenharia da época, uma vez que elas foram construídas há mais ou menos 4.500 anos atrás. E aí naquela época foi um desafio de engenharia, porque eles construíram um empreendimento, uma edificação com quase 150 metros de altura. Eu acho que foi a edificação mais elevada, mais alta construída pelo ser humano desde então. O projeto ele durou 50 anos, ele foi executado por escravos. Naquela época o povo egípcio ele escravizava aqueles povos da região, então ele foi executado por escravos, e o grande desafio foi justamente transportar blocos de calcário que pesavam mais ou menos 2,5 toneladas para construir, para empilhá-los de forma que eles não desabassem, tivesse toda uma sincronia, toda uma organização, para que eles pudessem construir essa edificação com 150 metros de altura. Então, é óbvio que além do trabalho técnico do projeto de engenharia, a gestão das interfaces, a gestão dos operários, dos coordenadores, dos capatazes, de todos aqueles que ajudaram na construção, mostra aí que a gestão de projetos ela é bem mais antiga do que a gente pensa. Um outro exemplo bastante interessante foi a construção do Coliseu de Roma. Ele foi construído no ano 72 depois de Cristo, e é interessante que ele foi construído num local onde era um lago, então eles tiveram que fazer na época, imagina 12.000 anos atrás, eles fazerem toda a drenagem daquele lago, construir toda a estrutura, e uma estrutura tal que até hoje ela está de pé, né, servindo de ponto turístico aí lá da cidade de Roma. E esse projeto foi financiado por recursos financeiros advindos do saque de povos que eram escravizados pelos romanos. E naquela época já o Coliseu ele foi projetado para ter uma capacidade de 55.000 pessoas. Então é uma obra revolucionária, não só no aspecto técnico, mas também no aspecto de gestão, que mostrava ali toda a pujança e a soberania do Império Romano na época. Bom, falando ainda de conceito de projetos, eu queria trazer dois pontos interessantes. Um é a existência de um manual de gerenciamento de projetos, chamado de PMBOK, que é o Project Management Book of Knowledge. Esse manual ele é editado a cada 4 ou 5 anos pelo PMI, que é o Project Management Institute, e esse PMBOK, esse manual, ele compila ali as principais práticas, as melhores práticas de projetos que são conduzidas por profissionais que trabalham com o gerenciamento de projetos em quase todos os países do mundo. O PMI é um órgão que foi criado nos Estados Unidos no ano de 1969, 51 anos atrás, no período ali da Guerra Fria, com o objetivo de auxiliar na gestão dos projetos da corrida espacial. Então a NASA usou muita técnica do PMI, e o PMI também usou muitas técnicas de gerenciamento de projetos que foram desenvolvidas pela NASA. E aí o PMI surgiu. A grande função do PMI é divulgar a ciência do gerenciamento de projetos, divulgar as boas práticas do gerenciamento de projetos, divulgar as melhores práticas que são executadas ao longo de todo o mundo. Ele compila toda essa informação e a cada 4 ou 5 anos ele libera, ele edita um novo manual, né, com essas boas práticas, e compartilha com todos os profissionais de gerenciamento de projetos no mundo. Então, assim, o PMBOK ele é a base da maioria dos cursos de pós-graduação, e o PMI ele oferece também algumas certificações profissionais, como, por exemplo, o PMP, que é o Project Management Professional, que a quem consegue essa certificação, obviamente que abre muitas portas no mercado de trabalho para o gestor de projeto. Bom, e segundo o PMBOK, um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, um serviço ou um resultado único. E a sua natureza temporária indica que ele tem um início e tem um fim determinado, certo? Então,
toda aquela atividade, todo aquele produto, aquela entrega, aquele serviço, aquele resultado, que para você produzi-lo, você tem uma data de início e você tem uma data para concluir, que entre essa data de início e essa data de conclusão, você vai desenvolver um conjunto de atividades para atingir um determinado objetivo. E para que esse objetivo seja atingido, você vai consumir recursos, recursos financeiros, recursos humanos, matéria-prima, insumos, e que você vai entregar no final um produto, um serviço ou um resultado único que ninguém ainda pensou. Isso se trata de um projeto. Eu gosto muito de exemplificar o projeto, fazer uma correlação, uma analogia com a festa do casamento e o casamento como união conjugal, né? Então, o casamento em si, ele normalmente, teoricamente, ele é construído para só acabar quando os cônjuges eles falecem, eles morrem. Mas, na prática, muitas vezes isso não acontece, ele acaba antes. Mas a festa de casamento, sim, é um projeto, porque ele tem data de início, tem data de fim, e vai entregar um produto, que é a festa para os noivos, para a família, para os convidados, os amigos, né? Então, o resultado é único, porque para cada festa tem a sua especificidade, as suas características que são únicas. Bom, e alguns exemplos de projetos que cabem nesse conceito determinado pelo PMBOK. Então, os aplicativos de telefone celular, de smartphones, eles são desenvolvidos para solucionar problemas da vida cotidiana. Então, o Uber, ele foi criado para solucionar um problema de atendimento a transportes e realmente ele conseguiu atingir o seu objetivo. Então, quando ele foi criado, foi se pensado em resolver um problema. O resultado dele é um produto, é um produto que gera um serviço, mas que é um resultado único. Até então ninguém tinha pensado nisso. Na época que foi desenvolvido, ele teve uma data para começar, teve uma data para ser concluído, e ele foi entregue, disponibilizado, e hoje é um sucesso. Então, o aplicativo Uber, ele é um exemplo de um projeto. Então, a construção de uma fábrica de automóveis, por exemplo, aqui no estado de Pernambuco, nós temos o exemplo do complexo industrial da Jeep. Então, ali está um exemplo de um grande projeto. Você fazer toda a prospecção para escolher o local, você analisar a questão do terreno, a viabilidade de acesso, a infraestrutura das interfaces para atender a fábrica, a logística para atender a fábrica com insumos, com matéria-prima, com peças, os produtos que serão produzidos, qual será o nível de produtividade da empresa, qual será o padrão de qualidade que essa fábrica ela irá ter. Então, tudo isso, e óbvio, com a data de início, com a data de conclusão, para entregar uma fábrica que é única no mundo. Não existe nenhuma fábrica da Jeep igual a essa que foi construída aqui na cidade de Goiânia, no estado de Pernambuco. Nesse momento agora a gente está vivendo um maior desafio sanitário da nossa geração, que é a pandemia devido ao coronavírus. E aí a gente vê vários laboratórios no mundo todo, várias grandes empresas e governos investindo muito dinheiro na pesquisa e desenvolvimento de vacina contra o coronavírus. Todo esse processo da pesquisa e desenvolvimento da vacina, desde a data de início até a conclusão, onde estará a vacina pronta para ser industrializada e distribuída em todos os países do mundo para serem aplicadas em seres humanos, todo esse processo ele tem um tempo para iniciar, para finalizar e vai entregar um produto único, que é a vacina que irá combater o coronavírus. Então, todo o esforço de cientistas, de farmacêuticos, de químicos, de executivos, todo o investimento financeiro, todos os recursos, insumos, o uso de laboratórios, tudo isso está envolvido na atividade do projeto, que tem o objetivo de entregar no final uma vacina que seja efetiva e consiga combater a proliferação do coronavírus. O desenvolvimento de um veículo. Nesse momento agora a gente vive uma questão de preservação do meio ambiente, e com isso a maioria dos países do mundo estabeleceram metas para redução de emissão de dióxido de carbono. E é sabido que uma das maiores fontes de emissão de dióxido de carbono é a queima de combustível fóssil nos veículos. E aí, com essas novas metas estabelecidas pelos governos de vários países, principalmente na Europa e os Estados Unidos, as empresas de automóveis começaram a desenvolver soluções tecnológicas para reduzir essa emissão de dióxido de carbono. Então surgiram aí os veículos híbridos,
que são veículos que trabalham com motor de combustão, usando combustível fóssil, como também os veículos elétricos. O motor elétrico, essa combinação do motor de combustão com o motor elétrico forma a base tecnológica do veículo híbrido. Só que aí uma evolução do veículo híbrido é o veículo elétrico, cuja tração ela é realizada por motores elétricos alimentados por bateria de íons de lítio. Então, o desenvolvimento desses veículos elétricos, para que eles possam ter uma boa autonomia, ou seja, o que é autonomia? Uma carga da bateria, ele rodar o máximo de quilômetros possível. Então, tudo isso aí faz parte de um projeto. Tem uma data para iniciar. Cada uma das montadoras, fabricantes de veículos, ela está desenvolvendo a sua alternativa tecnológica para o veículo elétrico. Então, eles têm data para iniciar, têm data para começar, cada um vai fazer o seu projeto único, o seu produto único, com as suas características, com o seu desempenho, com o seu design, com os seus opcionais, de forma que atenda a uma demanda do cliente final. E no final seja entregue um produto que possa atender não só às exigências ambientais dos governos, mas também o conforto, a segurança do usuário desse veículo elétrico. Como também um outro exemplo bastante interessante de um projeto é a criação de uma campanha publicitária. Então, muitas vezes, a agência que vai desenvolver essa campanha, ela tem que entender produto que vai ser vendido, que vai ser divulgado, a história do produto, a história da empresa, o perfil dos clientes que consomem esse produto, quais são os meios de comunicação, se vai ser rádio, TV, se vai ser mídia social, se vai ser a internet, como esse produto é comercializado, como ele é exposto para venda em ambiente físico. Então, todos esses aspectos são requisitos importantes para que a empresa de publicidade, a agência, ela possa desenvolver uma campanha que atenda ao objetivo de, por exemplo, melhorar a exposição da marca desse produto, melhorar as receitas advindas da venda, do aumento de vendas desse produto. Então, tudo isso, todo esse esforço, essas atividades que tem uma data para começar e uma data para finalizar, que vai entregar uma campanha publicitária única, ou um veículo elétrico único, ou uma vacina, ou uma fábrica de automóveis, ou um aplicativo, tudo isso são exemplos de projetos, dentre tantos outros que a gente pode observar no mundo corporativo. Eu queria trazer para vocês também, muitas vezes as pessoas confundem o que é atividade de rotina, o que é atividade operacional de um projeto. Como eu falei, pelo próprio conceito de projeto, ele tem uma data para iniciar, uma data para finalizar e vai entregar algo único. Se ele tem data para começar a iniciar e vai entregar algo único, ele não se caracteriza como um conjunto de atividades operacionais ou de rotina. Então é importante que a gente possa diferenciar muito bem isso. Então, o que são atividades de rotina? Atividades operacionais, que são os processos administrativos e produzidos de uma empresa. Quais são as similaridades que ele tem com a atividade de gestão de projetos? Então, a primeira delas é que tanto as operações e processos como os projetos são realizados por pessoas. São limitados aos recursos que estão disponíveis, recursos humanos, recursos financeiros, matéria-prima. E ambos são planejados, executados e controlados. Então, as atividades do dia a dia da rotina da nossa empresa, a gente planeja, executa e controla, como também um projeto, a gente planeja, executa e controla. Mas quais são as diferenças básicas que existem entre as atividades operacionais e os processos dentro da empresa dos projetos? É que os processos e as operações, eles são contínuas e repetitivas. Já os projetos não, eles são temporários e únicos. Você pode ter o conhecimento do gerenciamento de projetos, mas cada projeto ele vai ter a sua especificidade, vai ter os seus requisitos específicos, vai ter as suas características que o diferenciam dos demais, que vai exigir mais conhecimento técnico, que vai exigir mais absorção de novos conhecimentos, de novas tecnologias, para que o projeto ele possa realmente acontecer. Bom, então, entendendo o que é projeto, entendendo alguns exemplos de projetos e a diferença da operação e processos do projeto, então agora a gente vai entender o que é o gerenciamento de projetos. Então, o gerenciar projetos é você aplicar conhecimento, habilidades, ferramentas, técnicas às atividades relacionadas à execução do projeto, de forma que você possa atender os requisitos que foram estabelecidos para o projeto, pelo cliente,
pelo patrocinador ou qualquer outra parte interessada no resultado daquele projeto. Ele é realizado através da aplicação e integração apropriada de 49 processos de gerenciamento segundo o PMBOK. Então a gente vai ver mais na frente que processos são esses. E eles são agrupados em 5 grandes grupos de processos. O primeiro deles é a iniciação, depois o planejamento, a execução, o monitoramento e controle e, finalmente, o encerramento do projeto. E do que trata a iniciação do projeto? A iniciação ele marca o início propriamente do projeto, quando ele é concebido, quando a sua ideia é concebida. Então, desde a concepção da ideia até a aprovação da sua proposta, depois de uma análise de viabilidade técnica, financeira, tecnológica ou comercial ou logística, até o início do seu desenvolvimento do projeto. Então, esse é o grupo de processo de iniciação. Uma vez que o processo está aprovado, o projeto, perdão, ele está aprovado e foi definido daquele novo produto, serviço ou resultado específico, você vai definir um esquema de trabalho, viabilizando os recursos e definindo a quantidade de trabalho que precisa ser realizada, a quantidade de recurso financeiro, a quantidade de recursos humanos que você vai precisar para que esse projeto ele possa ser entregue dentro do prazo e dentro do orçamento para o qual foi estabelecido. Então essa é a etapa de planejamento. Só que durante o planejamento você pode já começar a executar o seu projeto. Então, o que é a execução do projeto? Ele vai envolver o uso, a aplicação dos recursos humanos que você determinou, que você planejou, dos recursos financeiros, do conhecimento, para que essa integração possa criar o produto novo, possa criar um serviço novo ou um resultado único. E nesse processo de executar, é importante que você controle e monitore o andamento do seu projeto, da sua execução, para verificar se ele está atendendo os requisitos para o qual foi criado, se os objetivos do projeto estabelecidos pela diretoria da empresa ou por algum outro stakeholder ou pelo cliente estão sendo atendidos. E, em função disso, você vai tomando ações, tanto para corrigir caso os objetivos e os requisitos não estejam atendidos, como também para prevenir. Então, você vai tomando ações preventivas e corretivas para garantir que o seu projeto estará sempre sendo executado da forma que ele foi planejado. E uma vez que o projeto ele é concluído, é importante que você faça um encerramento formal, para não deixar pontas soltas no projeto. É importante que, se o projeto envolver contratos, que você possa encerrar formalmente o contrato. Se o projeto envolver uma conta contábil que foi aberta dentro do sistema financeiro da empresa, essa conta contábil ela precisa ser encerrada. É importante que se possa se gerar um relatório com tudo que foi aprendido no projeto, porque esse aprendizado ele vai servir de orientação, de entrada, de input para um projeto similar no futuro. E, obviamente, para você comunicar para a empresa que aquele projeto foi formalmente concluído e apresentar essa conclusão para os investidores, para a diretoria, para as partes interessadas no projeto. Então aqui, com esse gráfico, a gente pode observar o seguinte, que os grupos, os 5 grupos de processo, eles são independentes das áreas de aplicação. Então você pode utilizar os 5 grupos em qualquer natureza de projeto, seja para construir um projeto de uma fábrica, desenvolver um aplicativo, desenvolver uma campanha publicitária, um veículo elétrico, uma vacina, você pode trabalhar com os 5 grupos de processo. Então a gente observa aqui que eu tenho aqui a linha do tempo do projeto, então o início e o final do projeto, e a quantidade de esforço que eu vou empreender no meu projeto. Então a gente observa aqui que durante a iniciação, esse esforço é menor. Então eu começo aqui, eu analiso a ideia do projeto, o conceito do projeto e aprovo essa ideia na alta administração da empresa. Só que aí, nesse processo, eu já começo a levantar requisitos, eu já começo a planejar o projeto, ver a quantidade de trabalho que eu preciso executar, quais são as atividades, quais são os recursos que eu irei precisar, os recursos financeiros, e começo a planejar o meu projeto. Observe que o planejamento ele já começa pouco depois da iniciação e vai até quase o final do meu projeto. E à medida que eu vou planejando, eu já posso começar a executar, que essa linha está sejada aqui, já começo a executar o projeto à medida que eu vou planejando. Só que se eu começo a executar, eu preciso também acompanhar, monitorar e controlar.
Então eu já vou controlando a execução do meu projeto para garantir que os objetivos e os requisitos do mesmo estão sendo atendidos. E aí é importante, por que eu começo o encerramento na metade do tempo aqui? Porque é óbvio que nesse momento aqui eu já estou gerando lições aprendidas para o meu projeto. Então eu já posso ir encerrando algumas entregas, algumas fases do projeto, então já vou formalizando esse encerramento, eu já posso começar a construir o relatório final do projeto, baseado no encerramento de algumas etapas, algumas fases, né? Então assim eu tenho o ciclo dos cinco grupos de processos relacionados ao meu projeto. Então aqui, eu tenho agora as áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos. Então, eu falei aqui que eu tenho 5 grupos de processos e tenho 49 processos distribuídos nesses 5 grupos. E esses 49 processos também estão distribuídos em 10 áreas de conhecimento. Essas áreas de conhecimento, segundo o PMBOK, elas são definidas pelos seus requisitos de conhecimento, então cada uma delas traz requisitos específicos de conhecimento relacionados à gestão. Elas são descritas em termos de processos que a compõem, então para cada área dessa, você quando analisar o PMBOK vai observar que elas são formadas, cada área dessa, de práticas, cada uma delas tem entradas, que são processos advindos de outra área de conhecimento, e para executar essa área de conhecimento, eu preciso usar algumas ferramentas e técnicas, e eu vou produzir algo que eu chamo de saída, que vai servir de entrada e de informação para um processo seguinte. Então, cada área dessa é formada por práticas, entradas, ferramentas e técnicas e saídas para novos processos. Elas são todas interrelacionadas e são definidas separadamente do ponto de vista do gerenciamento de projetos e são utilizadas pela maioria dos projetos. Então, quais são essas áreas de conhecimento? Eu tenho o escopo, eu tenho o tempo, eu tenho o custo, qualidade, comunicação, recursos, riscos, aquisições, as partes interessadas, que são os stakeholders, e todas elas são acompanhadas através do processo de integração. Certo? Então, essas são as 10 áreas de conhecimentos relacionadas ao gerenciamento do projeto, segundo o PMBOK. Eu preciso usar todas as áreas de conhecimento em qualquer projeto? Não. Normalmente, na prática, eu aconselho você usar as 10 áreas quando o projeto é extremamente complexo e muito grande. Por exemplo, aqui em Pernambuco a gente teve 2 grandes projetos que caberiam usar as 10 áreas de conhecimento. Foi o projeto de construção da refinaria de petróleo de Abreu e Lima, o projeto do estaleiro, um outro projeto, a transposição do Rio São Francisco, a Transnordestina. São grandes projetos que envolvem uma soma muito grande de dinheiro, que tem muita variável, cujo escopo é imenso. Então esses projetos, eles envolvem muito risco, envolvem aquisições, contratos, envolvem muitos stakeholders, tem um escopo extremamente elevado, tem um cronograma extremamente complexo, com mais de 5 a 10 mil atividades dentro do cronograma, exige muitos requisitos de qualidade, é preciso que você tenha uma gestão de comunicação muito apurada, por causa da grande quantidade de stakeholders. Então, esses projetos mais complexos, eles sim exigem que você utilize todas as 10 áreas de conhecimento. Mas para os projetos do dia a dia, de empresas pequenas, médias e até empresas grandes, você pode usar, por exemplo, o gerenciamento do escopo, o tempo, o custo. Com escopo, tempo, custo, você já consegue gerenciar bem um projeto. Então, está aí a dica para que vocês possam, toda vez que for gerenciar um projeto, analisar a complexidade e selecionar quais dessas áreas de conhecimento vocês podem e devem utilizar para obter o sucesso nos seus projetos. Bom, como eu falei, segundo o PMBOK, eu tenho 49 processos distribuídos nessas 10 áreas de conhecimento. Então eu coloquei aqui uma figura que representa muito bem esses processos. Então eu tenho aqui os 2 processos relacionados com a iniciação do projeto. Eu tenho aqui uma gama de processos, que a maior quantidade deles relacionados ao planejamento. Cada cor dessa aqui representa uma área de conhecimento, uma das 10 áreas de conhecimento, distribuídas nos 5 processos, no início do projeto, no planejamento, na execução, no monitoramento e controle e no encerramento. Veja que o encerramento eu tenho apenas um processo. É importante observar que o grupo de processo de planejamento é o que tem a maior quantidade de processos. Cerca de 53% dos 49 processos de gerenciamento de projeto estão relacionados com o planejamento.
Isso mostra para nós, gerentes de projetos ou futuros gerentes de projetos, que o planejamento é uma etapa extremamente importante para o sucesso do projeto, né? Então, ó, esses processos eles estão vinculados de forma lógica por saídas que produzem, né? Cada um deles produz saída, então eles são conectados através de entradas e saídas. E, como eu falei, são 49 processos distribuídos nessas 10 áreas de conhecimento, segundo o PMBOK. Um outro conceito importante que eu queria trazer para vocês é justamente o conceito de portfólio e programa. Obviamente, eles estão envolvidos também com o conceito de projeto. Então, o que é um portfólio de projetos? Portfólio de projetos, conjunto de programas e projetos que estão alinhados ao planejamento estratégico da empresa para criar novos produtos estratégicos, novos negócios, mudanças de rumo, ampliação da capacidade produtiva da empresa, ampliação do market share da empresa. Então, normalmente esses desafios estratégicos, eles são materializados através do gerenciamento de portfólios. Portfólios, como eu falei, é um conjunto de projetos e programas. E o que são programas? Programas são um conjunto de projetos que estão interrelacionados e eles produzem valor para o negócio. E o projeto, como a gente viu, é um conjunto de atividades, normalmente baseado numa linha de tempo, num orçamento, que tem o objetivo de criar uma capacidade, um resultado, um produto ou um serviço único. Certo? Então, vou dar um exemplo aqui de programa, projeto e portfólio que vai ficar bem claro para vocês. Então, o exemplo que eu trago é a fábrica de automóveis aqui do complexo da Fiat. Então, o complexo da Fiat, ele tem ali um projeto que foi a construção da fábrica, ele tem o portfólio, que é a construção da fábrica, que é um projeto, mais programas. Que programas são esses? O programa do Toro, que é o veículo, que é a picape da Jeep, da Fiat, do Compass, que é o utilitário, e do Renegade. Cada um desses veículos é tratado como um programa. Por quê? Porque cada veículo desse chega a ter 4.000 peças. Cada peça dessa é um projeto que vai ser desenvolvido pela montadora, pela Jeep ou por um fornecedor especialista. Então imagine você gerenciar 4.000 projetos ao mesmo tempo. Então para gerenciar isso, você utiliza o gerenciamento de programas. Então eu tenho que programas são um conjunto de projetos, que são o projeto do Toro, do veículo Renegade e do veículo Compass. E tenho o portfólio, que eram os 3 programas juntos, mais o projeto de construção da fábrica. Isso era o portfólio de projetos do grupo Jeep. Então ele tinha um projeto da fábrica e tinha 3 programas. O programa Toro, o programa Compass e o programa Renegade. E cada um desses programas eram formados por um conjunto de projetos relacionados ao desenvolvimento das peças que iam compor esses veículos. O gerenciamento de programas e projetos, a ideia dele é você fazer programas e projetos da maneira certa, gerenciando bem. E o gerenciamento de portfólio é você fazer os programas e projetos certos. Então, o gerenciamento de programas e projetos está muito mais relacionados com o dia a dia, com a gestão propriamente. E o portfólio, o gerenciamento de portfólio, ele traz uma visão mais estratégica do que para onde a empresa vai. Ele sinaliza para os acionistas, para os diretores, para toda a corporação, para onde você está conduzindo o seu negócio. Por que é preciso gerenciar projetos, pessoal? É preciso gerenciar projetos por alguns motivos. Primeiro, para a gente evitar riscos e situações desfavoráveis de um projeto que possam causar acidentes, que possam trazer prejuízo, que possam eliminar vidas humanas. Para agilizar decisões, principalmente quando são decisões estratégicas, para você vencer desafios estratégicos. Facilitar e orientar revisões de um projeto. Otimizar a alocação de recursos humanos, que são muito escassos nas empresas hoje. Então, quando você gerencia projetos, você consegue melhorar a alocação de recursos humanos. Documentar e facilitar as estimativas para futuros projetos. Então, quando você gera o relatório de encerramento do projeto, você tem ali um cabedal de conhecimento que vai servir de orientação, de requisito para um projeto futuro. E evitar perdas financeiras, perdas materiais, perdas de produtividade para uma organização. Então eu trago aqui 2 exemplos, são exemplos bastante radicais, né? Esse desencontro aqui, dessa ponte, parece até muito radical e absurdo,
Mas isso aqui mostra, quando você não planeja o projeto, os erros que você pode cometer, quando você não gerencia, quando você não planeja, quando você não monitora e controla. Eu trago também aqui outras ilustrações. Aqui você colocou uma escada na frente de uma árvore. Você colocou 2 mictórios aqui adjacentes, né? É inviável isso aqui. 2 escadas aqui também, uma andulando a outra, também inviável. Uma câmera para monitoramento na frente de um monitor, também extremamente inviável. Tudo isso aqui são fatos reais, ocasionados por erros de projetos, erros absurdos, é claro, mas eu quis trazer para vocês aqui, para que vocês possam entender a importância de você gerenciar bem um projeto. Bom, um outro ponto importante, um outro termo importante que vocês vão ouvir ao longo do curso de vocês de gerenciamento de projetos, são as partes interessadas, ou stakeholders. E eu gosto de trazer muito logo no começo da nossa disciplina de fundamentos de projetos de gerenciamento da integração. Então, o que são os stakeholders? São pessoas, empresas, organizações, sociedade, que podem, de alguma forma, impactar, trazer algum impacto para o projeto, ou também serem impactadas de alguma forma pelo projeto. Os principais stakeholders de um projeto são o patrocinador do projeto, que é aquele que vai dar apoio político, que vai definir os objetivos estratégicos do projeto, que vai defender o projeto perante a alta administração. Eu tenho a figura do gerente do projeto, que é aquela pessoa que vai conduzir as atividades, que vai distribuir as tarefas, que vai gerenciar os recursos, que vai acompanhar os indicadores de gestão do projeto. Eu tenho a equipe de gerenciamento do projeto, que é aquela equipe que vai dar suporte ao gestor do projeto na administração propriamente do projeto. Eu tenho a equipe de projeto, essa equipe de projeto é aquela equipe que vai executar o projeto sob a coordenação e liderança do gerente do projeto, e outras partes interessadas, por exemplo, a família é uma parte interessada, sindicatos são partes interessadas, igrejas são partes interessadas, partidos políticos são partes interessadas. Por quê? Eles podem tanto impactar o projeto, causar algum dano, ou receber algum benefício com o projeto, como também eles podem ser impactados pelo projeto. Então eu tenho um fato até interessante de um projeto aqui. Logo no começo do projeto da transposição do Rio São Francisco, a gente teve um fato aqui em Pernambuco, no Sertão, uma cidade que eu não recordo agora o nome, ali nas margens do Rio São Francisco, e existia um padre, que era um padre que tinha um discurso ambientalista, e ele tentou trazer abordagens com aspectos ambientalistas para o projeto de transposição. Na época, os líderes do projeto não deram atenção para o padre. Ele começou a sair na mídia. Depois ele optou por uma greve de fome. E aí ele traiu não só a mídia nacional, mas também a mídia internacional. E tudo isso causou transtornos para o projeto. O projeto teve que ser pausado. Isso atrasou o projeto, isso aumentou o orçamento do projeto, porque essa parte interessada não foi ouvida no início do projeto e não foi gerenciada no início do projeto, porque é importante que você identifique as partes interessadas no seu projeto para que você possa gerenciá-los, porque cada um deles tem uma expectativa. E é importante que você entenda o tamanho do envolvimento dessa parte interessada com o seu projeto para que você possa ter a melhor estratégia de gerenciar essa expectativa com cada uma dessas partes interessadas. Bom, nesse gráfico aqui a gente observa o seguinte, ó, a gente tem aqui a linha do tempo do projeto e a gente tem aqui a influência que as partes interessadas e o custo de mudanças podem impactar no projeto. Então é importante a gente entender que todo o projeto, como ele vai entregar um resultado, ele vai entregar um produto ou um serviço único, como é único, a gente não sabe o que vai acontecer, qual vai ser o produto, qual vai ser o serviço que a gente vai entregar, então ele traz muita incerteza. Então o ambiente do projeto é um ambiente de incerteza, um ambiente de alto risco. Então como ele é um ambiente de incerteza, no começo do projeto, como você não conhece ainda o produto, como é que ele vai ficar no final, não vai ter muita mudança no projeto. Então o custo relacionado à mudança no projeto, ele é muito baixo. Em compensação, como o escopo ainda não é conhecido, como não se sabe como o produto vai ficar, as partes interessadas têm muita influência. Então eles vão querer opinar, vão querer participar, eles vão querer interferir de alguma forma. Mas à medida que o tempo vai passando e que o plano do projeto fica mais claro, que o produto fica mais caro, o serviço que o projeto vai criar fica mais claro, o resultado que o projeto vai entregar fica mais claro, então
esse impacto, essa influência das partes interessadas, ela vai diminuindo. Então a gente observa aqui, ó, no gráfico, à medida que o tempo vai passando, que o escopo fica mais claro, a influência das partes interessadas ela vai diminuindo. Em compensação, à medida que eu conheço mais o meu escopo, conheço mais o entorno do projeto, os custos com as mudanças, ele vai aumentando, porque mais mudanças irão surgir. Porque muitos projetos você idealiza o produto no início, mas à medida que você vai começando a criar o produto, outras variáveis vão surgindo. Mudanças na economia, crises econômicas, mudança no perfil do consumidor, mudança de tecnologia. Tudo isso pode impactar no seu projeto e podem trazer mudanças que vão, obviamente, aumentar o custo à medida que você vai conduzindo o seu projeto na linha do tempo. Bom, a gente trouxe aqui uma parte interessada bastante importante para o projeto, que é a figura do gestor do projeto. Então lá, o principal stakeholder do projeto ali, eu gosto muito de destacar a figura do patrocinador, mas também a figura do gerente do projeto. Então é importante que o gerente do projeto ele tenha algumas habilidades para que ele possa assumir esse desafio. A primeira delas é a habilidade de construir equipe, porque a todo momento ele vai estar liderando equipes, vai estar conduzindo equipes, distribuindo atividades com equipes e acompanhando o resultado dessas atividades com as equipes. Então é importante que ele possa trazer para a equipe as pessoas certas, com as competências certas, e que possam ter uma habilidade de trabalhar juntas e entregar o melhor resultado. Ele vai ter que ter uma capacidade muito boa de influenciar pessoas, porque o projeto trabalha muito com essa capacidade de influenciar pessoas, com as partes interessadas, com a equipe do projeto, com o patrocinador, com a família, com partidos políticos. Às vezes exige negociação com sindicatos, com outros parceiros, com concorrente. Então é muito importante essa habilidade de influenciar através de um processo de liderança. Óbvio que todo projeto ele tem jogo de interesse, né? Tem jogo de poder, e ele gera conflitos, porque você vai precisar de recursos de outras áreas da empresa, você vai tirar recursos de outras áreas financeiras, você vai causar impacto na concorrência. Então tudo isso gera conflitos que precisam ser resolvidos ao longo do ciclo de vida do projeto. Então é muito importante que o líder do projeto ele tenha inteligência emocional para gerenciar bem os conflitos. É importante que ele tenha competência técnica. Então, se você vai conduzir um projeto e você tem conhecimento técnico do produto daquele projeto, um bom conhecimento, por exemplo, eu era especialista em bateria e eu gerenciava projetos de desenvolvimento de baterias automotivas. Então, facilitava muito eu conhecer o produto quando eu ia gerenciar o projeto relacionado àquele produto. A capacidade de planejar, que é uma coisa muito difícil para nós ocidentais. Normalmente a gente recebe uma demanda de atividade, recebe um novo projeto e a gente parte logo para a execução. Dificilmente a gente para fazer um planejamento correto. Normalmente a gente vai logo para executar. Então é importante a gente desenvolver essa capacidade de se planejar. Ter a capacidade de organizar, porque o projeto gera muito documento, o projeto gera muito recurso, muita informação, então é importante que a gente tenha isso tudo muito organizado. É importante ter o espírito empreendedor, porque muitas vezes quando o gerente do projeto está conduzindo o projeto, ele consegue observar oportunidades de novos nichos de mercado, de variações desse produto que está sendo criado, de variações do serviço que está sendo criado, e essas oportunidades podem gerar novas receitas para o projeto e para a empresa. Então é importante ter esse espírito empreendedor. Ele dá suporte gerencial à equipe, dá suporte gerencial às interfaces do projeto com outras áreas da empresa. E, óbvio, alocar os recursos da forma certa, uma vez que os recursos eles são escassos. Então é importante não só os recursos humanos, mas também os recursos materiais. Então, essas são as habilidades. E o papel do gestor? Ele tem que gerenciar as atividades do projeto, ele tem que ser o principal contato com os clientes do projeto, para poder mantê-los informados sobre o andamento do projeto, sobre a evolução da criação do produto, do serviço ou do resultado. Ele tem que monitorar como o trabalho está sendo feito, a qualidade do trabalho que está sendo entregue, como as entregas do projeto estão sendo feitas, se estão feitas dentro do prazo, se estão feitas dentro do orçamento. Ele vai compartilhar e distribuir as tarefas para os membros da equipe do projeto, para os membros da equipe de gestão do projeto, vai ter a habilidade de delegar, vai ter que dividir essas responsabilidades para que o projeto possa acontecer e ser efetivo. E, obviamente, ele vai ter a responsabilidade de integrar todas as pessoas, todos os recursos, para que os objetivos e os requisitos do projeto eles sejam atendidos. E a equipe do projeto, como é que ela deve atuar?
ela deve executar as tarefas, não só as tarefas relacionadas à gestão, mas também as tarefas relacionadas à execução do projeto para que o produto, o serviço ou o resultado ele seja realizado. Ele vai também dar suporte aos líderes do projeto, porque cada um deles tem as suas experiências, suas habilidades, as suas especialidades, então ele vai trazer esse conhecimento para dentro do projeto. É importante que a equipe ela seja auto-organizável, autogerenciável, ela tenha autonomia para poder melhorar a produtividade dentro do projeto. Ela também vai ficar responsável por atualizar todos os dados, preparar os relatórios de andamento do projeto, fazer as reuniões de acompanhamento do projeto, gerar esses relatórios, compartilhar esses relatórios com as partes interessadas, né? E também dar suporte ao gestor do projeto, em toda a demanda relacionada à gestão do projeto. Bom, o patrocinador é aquela pessoa, o grupo, que vai dar suporte político e econômico ao projeto e vai defender os interesses estratégicos do projeto junto à alta administração, junto ao conselho de administração do projeto. Óbvio que o sucesso do projeto depende muito do apoio dele. Ele é a pessoa que vai definir metas e objetivos estratégicos para o projeto, porque normalmente é um membro da diretoria, que é o patrocinador do projeto, ou muitas vezes o presidente, o CEO da empresa, ele pode ser o patrocinador de um determinado projeto. Ele deve estar aberto a mudanças, porque o projeto a todo momento vai sofrer mudanças. É importante que ele aprove formalmente essas mudanças, analisando o impacto financeiro e o impacto sobre a qualidade e o tempo do projeto. Ele vai orientar também essas mudanças, ele vai disponibilizar os recursos para a equipe, o gestor do projeto, como o tempo, o suporte, o recurso financeiro, né? Vai defender os esforços do projeto junto à alta administração e dar todo o suporte ao gerente do projeto naquelas atividades em que o gerente do projeto não pode avançar, que estão fora da alçada dele. Então aí é onde entra o patrocinador para dar todo esse suporte ao gerente do projeto. E qual é o papel do presidente da empresa e da diretoria perante um projeto? Acompanhar mensalmente ou a cada 15 dias, né, ou semanalmente, a evolução dos projetos, as dificuldades que o projeto está tendo e tentar auxiliar de forma estratégica, garantir que qualquer ideia que surja ao longo do projeto ela seja analisada criticamente para que ela possa ser avaliado o seu impacto no projeto com relação ao orçamento, com relação ao prazo, com relação à qualidade. Garantir que todos os projetos estejam alinhados à estratégia de negócio da empresa, sabendo qual é o retorno que ele vai trazer, qual é a receita que ele vai gerar, qual é a taxa interna de retorno financeiro que ele vai trazer para a empresa. Resolver conflitos estratégicos dentro da organização, oriundos da execução do projeto e dar apoio gerencial aos líderes do projeto. Esses são os principais papéis do CEO da empresa, do presidente da empresa e da sua diretoria. Bom, e o que é um projeto bem-sucedido, pessoal? O projeto bem-sucedido é aquele que cumpre as especificações para o qual foi criado. Então, se é um produto, se é um serviço, se é um resultado, se ele atendeu às especificações que foram estabelecidas pelo cliente, ele é um projeto de sucesso. Ele tem que ter um bom desempenho técnico. Então, se você projeta um veículo e ele tem que consumir 14 litros de combustível para cada 1 litro, e ele consumiu 10, ele não foi bem sucedido o projeto. Ele tem que consumir no mínimo 14, seja lá 15, 16, 20. Aí sim ele será um projeto bem sucedido. Ele atinge os seus objetivos, principalmente os objetivos estratégicos. É para isso que o projeto precisa ser gerenciado. Satisfaz o patrocinador, satisfaz o cliente, satisfaz os usuários do produto, do serviço ou do resultado. Satisfaz também a equipe do projeto. É importante porque melhora a motivação do time. Então, e gera lucro para o contratante, seja a própria diretoria, seja um cliente externo da empresa. Então, esses são as características de um projeto bem-sucedido. E quais são os principais fatores que levam o projeto, que traz o sucesso de um projeto? Bom, o primeiro deles é o apoio da alta administração. Então, é muito importante para que um projeto ele tenha sucesso, que ele tenha o apoio da diretoria, o apoio do presidente da empresa. Senão, é um projeto natimorto. Não adianta o projeto surgir lá na parte operacional se essa ideia ela não consegue chegar de forma estruturada na alta gestão. Então é importante que a empresa ela tenha uma cultura empresarial, ela tenha um modelo de gestão que propicie com que você consiga gerar as ideias na operação da empresa ou em qualquer hierarquia da empresa, e essa ideia
ela possa chegar até o topo da organização para que possa ser decidido se ela vai ser implementada ou não através de um projeto. Então, muitas vezes o operador de uma máquina ele tem uma ideia que vai melhorar muito a produtividade, que vai melhorar a qualidade do produto, que vai diminuir a quantidade de defeitos, que vai reduzir o custo. Então, é importante que a empresa tenha um programa que possa captar essas ideias, tratar essas ideias através de um processo de análise crítica, análise tecnológica, análise financeira, análise temporal e análise de viabilidade comercial, logística, econômico-financeira, e aí você apresente essa ideia para a alta administração. Se a alta administração entender que aquela ideia é viável, que ela vai trazer retornos financeiros, retorno na qualidade, na produtividade para a organização, ele vai apoiar. E aí eu tenho certeza, uma vez apoiando, ele irá acompanhar e vai estar bastante interessado no resultado e esse projeto ele vai conseguir ter sucesso. Um outro ponto importante é você envolver os usuários do seu projeto. Então, quem vai usar o produto? Quem vai manusear o produto? Quem vai usufruir do produto, ou do serviço, ou do resultado? Então não adianta você criar um projeto trancado no seu escritório, criar um produto, criar um serviço ou um resultado trancado no seu escritório. É importante que você entenda o perfil de quem vai usar aquele produto ou serviço. Entenda o que é que ele quer para aquele produto ou serviço. Vou dar um exemplo para vocês. A Honda ela entendendo isso, ela desenvolveu um veículo aqui para o Brasil, que foi o primeiro veículo desenvolvido por uma empresa de automóveis pensado no público feminino. Então eles fizeram pesquisa de mercado, analisaram, entrevistaram várias mulheres para entender qual era a demanda que as mulheres tinham ao usar um veículo, as funcionalidades, a questão de conforto, porque a percepção de conforto do homem e da mulher são diferentes. Então, a Honda ela tentou compreender tudo isso através de pesquisa, através de modelagem matemática, de modelagem científica, utilizando técnicas como o QFD, que é uma ferramenta japonesa utilizada para transformar desejos, requisitos intangíveis de projeto em variáveis de engenharia. Uma ferramenta espetacular desenvolvida pelos japoneses. E aí eles pegaram esses desejos traduzidos em requisitos de engenharia e criaram o Honda Fit. Então o Honda Fit foi um carro criado com o objetivo maior de atender o público feminino. Tanto é que a grande maioria dos motoristas que conduzem o Honda Fit são do público feminino. A grande maioria deles. Porque foi um carro que caiu muito na graça do público feminino, porque ele foi projetado para atender os desejos e anseios desse público específico. Então, por isso que o envolvimento do usuário ele é muito importante. Você vê as empresas que desenvolvem softwares, elas em determinado momento do desenvolvimento do projeto, eles preparam o que eles chamam de versão beta. E essa versão beta, ele já tem ali pré-cadastrado um grupo de clientes, de usuários, que eles compartilham gratuitamente essa versão beta e pede para que esses usuários possam usá-la, testá-la e reportar para a empresa os problemas que eles estão enfrentando ao usar aquele novo aplicativo, aquele novo software, né, aquela nova funcionalidade. E aí com isso eles conseguem melhorar até que eles possam ter condição de lançar a versão final do produto sem nenhum bug, sem nenhum defeito. Então, é ouvindo o usuário, é trazendo o usuário do produto, do serviço para dentro do projeto que você consegue eliminar possíveis falhas e melhora a satisfação final do usuário, melhora os aspectos relacionados à comercialização do produto, uma vez que ele está atendendo toda a demanda do cliente, as exigências e os anseios do cliente. Um outro exemplo que eu trago bastante interessante sobre a questão do envolvimento do usuário foi, eu trabalhei num projeto na bateria Moura Inteligente, e a gente estava pensando em como fazer uma nova embalagem para a bateria, porque a bateria é uma coisa muito supérflua, que as pessoas não é uma coisa comum que você compra. E normalmente a bateria ela é vendida no supermercado. E é interessante que a gente observou que a exposição era muito, muito tímida do produto nas gôndolas do supermercado. E a gente pegou e desenvolveu, como a maioria das pessoas que compram bateria são do público masculino, a gente pensou o seguinte, olha, por que não colocar uma embalagem que seja parecida com a embalagem de cerveja?
mostrando a marca e ela tem a aparência da embalagem das latinhas de cerveja. E aí a gente criou uma embalagem que tivesse uma semelhança e também colocamos uma alça. E aí a gente observou que o fato de ter colocado esse tipo de embalagem com a alça fazia, mesmo sendo o produto mais caro, diferenciado do concorrente, que os consumidores eles optassem por comprar a bateria dessa forma, porque facilitava carregar por causa da alça e porque a embalagem lembrava a embalagem das latinhas de cerveja. Então é muito importante entender o usuário, trazer o usuário para dentro do projeto para que você possa desenhar o seu produto, criar o seu produto, criar o seu serviço ou o seu resultado muito mais alinhado com as expectativas, os desejos e os anseios de quem vai usar esse produto, esse serviço ou esse resultado. Então isso é um fator importante para o sucesso de um projeto. É importante ter experiência em gerenciamento de projetos. Então se você quer ter um projeto de sucesso, traga para liderar esse projeto um profissional que tenha a vivência da gestão de projetos, né? Que tenha experiência, que tenha horas contadas aí gerenciando projetos, porque ele vai utilizar ali as habilidades e as técnicas necessárias para que o projeto não se perca com relação ao orçamento, com relação ao escopo, com relação ao cronograma. Normalmente, a gente perde muito dinheiro. Você tem ideia, para cada $1 bilhão investido no mundo todo em projetos, 120 milhões são perdidos. É muita coisa. Para cada $1 bilhão investidos no mundo todo, através de pesquisas do PMI, do Pulse of the Profession, que é uma pesquisa anual liberada pelo PMI, ele mostra que a cada $1 bilhão você tem uma perda de em torno de 120 milhões de reais. Perdas relacionadas a prazos não cumpridos, a produtos que não estão atendendo os requisitos e os objetivos estratégicos, a perdas orçamentárias, perdas de produtividade, perdas de ineficiência por falta de experiência na gestão de projetos. Então é muito importante que a gente entenda isso e quando for conduzir projetos dentro da organização, a gente possa alocar profissionais que tenham realmente essa experiência. É importante que exista uma infraestrutura, você tenha um local, né, para trabalhar com projetos, você tenha softwares específicos, você tenha computadores preparados, você tenha laboratórios, você tenha pessoas treinadas. Então essa infraestrutura é de extrema importância para que você possa criar um ambiente propício a desenvolver projetos de sucesso. É importante que os requisitos do projeto e do produto estejam bem definidos. Se é um produto, qual é a produtividade que eu tenho que atingir? Quais são as características de aparência? Qual vai ser a embalagem? Qual vai ser o peso? A textura? O odor? O paladar? A cor? Como é que eu vou comercializar esse produto? O projeto, para que ele vire realidade, o que é que eu preciso fazer? Quais são os requisitos? Quais são as características do projeto? Se isso não está bem definido, se falta alguma definição de requisito, você vai cometer erros no planejamento do projeto. E uma vez que você erra no planejamento, consequentemente você erra na execução, no controle e no produto, no serviço ou no resultado final do seu projeto. Então é muito importante, o requisito é a base do seu projeto. É importante que você tenha uma metodologia formal, para que você possa ter uma sequência de atividades já comprovadas, que tenham sucesso, que sejam efetivas, que possam trazer o resultado na gestão do projeto que você requer. Então é importante que exista uma metodologia padrão, que diga para você como é que você gerencia o orçamento, como é que você gerencia o tempo do seu projeto, como é que você gerencia o escopo. Porque quando você padroniza, qualidade, pessoal, é padronizar. Eficiência e eficácia é padronizar. Então, quando você padroniza um processo de gestão, é óbvio que você vai conseguir, você opta pela repetibilidade, né, de algo que já foi comprovado ser eficiente. Então, a tendência é que você tenha realmente sucesso nesse empreendimento. Então, estimativas confiáveis, estimativa de tempo confiável, baseado na experiência dos profissionais, baseado em projetos anteriores, estimativas de orçamento, estimativas de venda, estimativas de receita. Então, é importante que a gente traga para o time do projeto pessoas que tenham propriedade, que tenham experiência, para que possam fazer essas estimativas da forma mais assertiva e confiável possível. Garantir que a equipe tenha todas as condições para desenvolver o seu trabalho, gerenciar o trabalho em equipe. Então é importante que todos entendamos que projeto
ele é gerenciado, ele é executado e é conduzido por equipes. Então você tem que usar técnicas de gestão de equipe, tem que envolver as pessoas precisam estar integradas, tem que criar um clima positivo, um clima participativo, cada um com seu papel definido, mas sabendo que só o trabalho conjunto e integrado é que vai trazer o melhor resultado para o seu projeto. Administrar relacionamento interpessoal, como eu falei, sempre existirão conflitos no projeto, como também conflitos pessoais. Então é importante que você possa trabalhar na gestão desses conflitos, para evitar que eles atrapalhem as entregas do projeto, atrapalhem o prazo do projeto, que eles aumentem o custo do projeto. Então é muito importante que o líder do projeto esteja atento a isso. Analisar constantemente a melhor alternativa para alcançar o objetivo. Se é um produto novo, qual a melhor tecnologia para produzir esse produto? Qual o melhor processo produtivo? Quais são as melhores matérias-primas? Qual vai ser o público-alvo desse produto? Então é importante que a gente analise, uma vez que a gente entenda o escopo do produto e do projeto, a gente escolha a melhor alternativa para criar esse produto, as melhores tecnologias, as melhores matérias-primas e a melhor forma de gerenciar o projeto. E, obviamente, gerenciar as expectativas dos stakeholders. Por quê? Uma parte interessada, mal gerenciada, ela pode arruinar um projeto. O projeto pode ser um fiasco, pode ser um fracasso, devido a uma parte interessada, um stakeholder mal gerenciado. Então é importante que para cada um deles você entenda qual é a expectativa e você defina qual a estratégia que você vai usar para gerenciar cada uma dessas expectativas. Então esses são os fatores de sucesso para você gerenciar um projeto. E por que, pessoal, os projetos, muitos deles fracassam? Eles fracassam porque as metas e objetivos estão mal estabelecidos. Então, é importante que essas metas e objetivos dos projetos estejam relacionados com a estratégia da empresa, com o plano estratégico da empresa. É importante que a diretoria esteja envolvida, que o patrocinador participe da definição dessas metas e esses objetivos. E é importante que eles sejam smart, né? Depois, mais na frente, a gente vai ver, vou falar sobre isso. Então, por que eles fracassam também? Porque você tem muitas atividades do projeto e pouco tempo para realizá-las. Então, como você programar, como você usar melhor os seus recursos? Se você não usar nenhuma gestão de cronograma, nenhuma gestão de tempo, é óbvio que o projeto vai fracassar. Então, é importante que você tenha muito conhecimento de gerenciamento do tempo, gerenciamento do cronograma do seu projeto. Quando você não levanta bem os requisitos, não coleta bem os requisitos do projeto, então você tem informação que está faltando. Então, se você tem informação que está faltando, seja do cliente, seja do patrocinador, seja da diretoria da empresa, seja do usuário do produto ou do serviço, é óbvio que o produto final, o serviço final, não ficará completo. E isso vai gerar fracasso, vai levar o projeto ao fracasso. Tempo suficiente para planejar. Então, é muito importante que a gente tenha tempo suficiente para planejar. Observe que 53% dos processos do gerenciamento do projeto, segundo o PMBOK, estão relacionados com atividades de planejamento. Então a gente observa ali o povo oriental, os japoneses, os coreanos, eles se destacam no mundo dos negócios porque são excelentes planejadores. Os alemães são excelentes planejadores, dedicam muito tempo de um projeto para planejar. Por quê? Porque se ele pensa muito na hora de planejar, a execução é bem mais rápida, causa menos transtorno, menos conflitos e menos perdas. Então é muito importante que a gente dedique um pouco mais de tempo durante o planejamento do projeto. Os produtos finais não estavam bem definidos, então eu não levantei bem os requisitos no início do projeto daquele produto, daquele serviço que eu estava desenvolvendo. Seja uma característica de embalagem, seja uma característica de funcionalidade do produto. Então isso tem que estar muito claro no início do projeto. Você tem que esgotar todas as possibilidades, conversar com todos os usuários, todas as partes interessadas, para chegar na melhor solução para aquele produto ou serviço, antes de começar a aportar recurso financeiro, aportar recurso humano ou matéria-prima naquele projeto. Os cronogramas são não realistas. Pessoal, a gente comete erros terríveis quando a gente vai estimar prazos para o nosso chefe, para uma diretoria. Normalmente a gente quer aparecer bem na fita e a gente fica dando prazos irreais. É importante, quem determina prazo é o especialista na atividade.
Então é importante que toda vez que a gente for estabelecer um prazo para um conjunto de atividades dentro de um cronograma ou de um plano de ação, que a gente possa consultar cada um dos recursos humanos que irão executar cada uma daquelas atividades, para saber em que momento ele vai estar disponível e quanto tempo normalmente ele leva, considerando que ele também tem outras atividades de rotina, para executar aquela atividade. Então muitas vezes a gente define datas e cronogramas não realistas e a gente não cumpre essas datas e esses cronogramas e isso leva o projeto ao fracasso. Padrões de trabalho não foram estabelecidos, então a falta de padronização, de uma metodologia que oriente o gerenciamento de projeto. Então é muito importante que a gente tenha essa metodologia definida e aprovada para evitar riscos de fracasso. Bom, alguns exemplos de fracasso em projetos. Um deles aqui é a construção do Parlamento Escocês. É um prédio que tem uma arquitetura extremamente inovadora, altamente complexa. Ele foi conduzido, esse projeto, sem nenhum plano de gerenciamento e foi estimado no seu início, no seu planejamento, um orçamento relacionado a 40 milhões de libras esterlinas. E eles começaram a executar o projeto sem um plano de gerenciamento e, ao final, o projeto custou 10 vezes mais, ou seja, 431 milhões de libras esterlinas. Então veja aí o impacto que isso causou para o bolso do consumidor, do contribuinte lá da Escócia, né, o rombo, onde um projeto mal planejado, um projeto de iniciativa pública, ele custou 10 vezes mais do que estava programado. E aqui um exemplo bem perto, que é a nossa refinaria de Abreu e Lima. Ele também não teve um plano de gerenciamento efetivo. E o que aconteceu? Ele tinha uma estimativa inicial de investimento de 4 bilhões de reais e até então, porque ele não está concluído ainda, ele vem custando, depois de 7 anos, ele já estava custando 40 bilhões de reais, depois de 7 anos. É óbvio que vai ser muito maior que isso, porque o projeto ainda não foi totalmente concluído devido às crises econômicas advindas dos governos passados. Então, veja o impacto que projetos mal gerenciados, sem planejamento, sem metodologia, ele pode trazer para a organização. Bom, e o que fazer para diminuir a possibilidade de sucesso desse projeto? Utilizar uma metodologia de gerenciamento de projetos. Essa metodologia deve ser simples, deve ser objetiva, deve ser adaptável a qualquer projeto de qualquer área de negócio. É importante treinar os líderes e equipes de projeto nessas metodologias ou em outras ferramentas de gerenciamento de projetos. Muito importante, pessoal, ter disciplina quando você vai executar as atividades do gerenciamento de projetos. Se está planejado, segue exatamente o que foi planejado. E, se possível, implemente um escritório de projetos dentro da organização, onde você vai centralizar todo o conhecimento, né, e aí com certeza vai centralizar o portfólio de projetos, vai fomentar as boas práticas de projeto, isso vai facilitar muito, né, o sucesso dos projetos dentro da sua organização. Quais são os benefícios esperados com a prática de gerenciamento de projetos, pessoal? Então, ó, se a gente implementar bem projetos, a gente aumenta a chance de sucesso, a gente evita surpresas durante a execução, a gente antecipa riscos, que é muito importante, porque risco traz muito prejuízo financeiro, prejuízo material e pode tirar vidas humanas. Evita estouro de prazo no orçamento do projeto, quando a gente gerencia bem o projeto, otimiza a alocação de recursos que são escassos, entrega produtos e serviços que atendam às expectativas do cliente, porque você conseguiu fazer um bom levantamento, uma boa coleta de requisitos, porque você usou uma metodologia, porque você usou o gerenciamento de projetos. E você, obviamente, agiliza a tomada de decisões, porque você está muito bem municiado de informação através de relatórios de andamento do seu projeto. Bom, e aí eu queria deixar para vocês um questionamento para que vocês possam refletir daqui para frente, que é o seguinte, ó, baseado no que a gente conversou hoje, na opinião de cada um de vocês, qual o grupo de processo mais importante no gerenciamento de projetos? E por quê? Dos 5 que a gente viu aqui hoje, qual deles, na opinião de vocês consideram o mais importante e por quê? Eu acho que é uma reflexão bastante interessante para que a gente possa aí depois seguir a nossa disciplina. Bom, pessoal, na primeira parte da nossa disciplina, nós abordamos os conceitos de projetos, gerenciamento de projetos, a gente entendeu um pouco da estrutura do PMBOK, com relação às suas áreas de conhecimento, com relação aos seus 49 processos e os 5 grupos de processos. A gente teve a oportunidade de conhecer quais são as
principais partes interessadas de um projeto e os papéis de cada uma delas. A gente pontuou aqui os fatores de sucesso e o que leva o projeto também a um fracasso e quais são os benefícios que a gente pode obter gerenciando projetos dentro das nossas empresas. Bom, na segunda parte da nossa disciplina, a gente vai abordar alguns temas interessantes também. Então a gente vai começar a entender como é o processo de iniciação do projeto, qual a relação da iniciação com o planejamento estratégico e também com os fundamentos de gerenciamento do projeto, o que é o termo de abertura do projeto, que eu chamo de TAP, como construir o plano de gerenciamento do projeto nessa primeira etapa, né, a coleta de requisitos, a declaração de escopo do projeto, o projeto Model Canvas, que é uma ferramenta de planejamento de projeto. Vamos ver alguns processos já do gerenciamento da integração do projeto. Então, esses são os temas que iremos abordar na segunda parte da nossa disciplina. Aqui eu tenho as referências bibliográficas de todas as figuras que eu usei no material que eu preparei para vocês. Está tudo aqui listado. Se alguém quiser consultar ou utilizar essas figuras. E aqui, quem quiser se especializar mais, se aprofundar mais nos temas, eu trouxe aqui a lista, né, a bibliografia dos principais livros que eu utilizei para construir todo esse material para vocês, tanto da primeira parte como de todas as 5 partes da aula. Bom, pessoal, foi um prazer estar com vocês nesse primeiro momento. Espero que vocês assistam a aula, aproveitem, anotem as dúvidas, porque teremos momentos que a gente possa conversar ao vivo. E espero vocês na segunda parte, tá certo? Então, sucesso aí nos projetos.